Agora vamos entrar no bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. E já hoje recebemos perguntas e vamos primeiro responder as perguntas de hoje. O homem NQI não quer se identificar. Ele pergunta em Mateus 17, 24. Está escrito: o vosso mestre não paga as 2 dracmas. Por que Jesus tinha que pagar dracmas? E o que é e quanto era? Bom, aqui tem várias perguntas. Em primeiro lugar, a pergunta mais importante: Jesus pagava ou não pagava o imposto devido ao governo romano? Imagine que no capítulo 22 do livro de Mateus fizeram a pergunta a Jesus, a partir do versículo 17: é lícito pagar o tributo a César ou não? Era esse tributo que os cidadãos judeus tinham que pagar para o governo estrangeiro, que dominava a Palestina na ocasião. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então eles lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De modo que a resposta: Jesus pagava imposto? Sim, pagava. Quando ocorreu o momento aqui da pergunta de Mateus 17, 24, e ele não tinha dinheiro, ele mandou Pedro pescar, e o primeiro peixe que viesse, abrisse a boca do peixe, pegasse lá aquela moeda e pagasse por ele e por Pedro. Então aqui Jesus procedeu desta maneira. É o que nós devemos fazer em nossos dias. Romanos capítulo 13, versículo 1, recomenda toda alma, toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores. Outra tradução diz: as autoridades constituídas. De modo que esse proceder de Jesus, proceder cívico, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Infelizmente, hoje, há pessoas que rigorosamente pagam todos os seus impostos. Dão a César o que é de César. É elogiável. Mas, no que concerne dar a Deus o que é de Deus, aí há um problema muito sério. O valor de uma dracma hoje é difícil equivaler, quer dizer, dar um valor aproximado. Mas era uma moeda que circulava na ocasião. Pastor Natanael, o nosso ouvinte Guilherme, ele pergunta: é certo as pessoas irem orar nos montes periodicamente, ou se Deus apenas suporta esta situação, conforme 2 Reis 15, de 34 a 35? Bom, o texto citado não tem nada a ver com a pergunta que foi elaborada. Em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 15, nós encontramos nos versículos 34 a 35 duas situações diferentes. Primeiro, elogiando o rei que durante sua vida fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera Uzias seu pai.
Tratava-se de Jotão. Ocorre que, embora ele procedesse dessa forma, o povo vivia envolvido com a idolatria. E onde praticavam a idolatria? Diz o versículo 35. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. E o texto está dizendo que o povo, não integrado na reforma religiosa que João e seu pai Uzias empreenderam, ainda estava envolvido com queima de incensos aos ídolos das nações vizinhas que eles adotaram como seus deuses. E aqui está registrando isso. Subiam aos montes para lá de cima cultuarem os seus deuses, queimando incenso. Agora, a pergunta que é feita: é certo as pessoas irem orar nos montes periodicamente? Aí é uma questão de escolha, mas considero também que há aí uma certa superstição. Ninguém vai orar ao monte porque o monte é alto e ele esteja mais perto de Deus do que outra pessoa que ora aqui embaixo, que não sobe ao monte. E às vezes estas reuniões no monte, elas se tornam até sacrílegas. Por quê? Porque a convivência de pessoas em conversas impróprias, chocarrices, brincadeiras, em vez de levar o povo mais próximo de Deus, às vezes afasta. Por que não orar no templo? Por que não orar no lugar separado ou distante da convivência, de modo que se tenha mais oportunidade de comunhão com Deus? Jesus ensinou: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora, se ele ouve no secreto do nosso quarto, não deixará de ouvir em outros lugares? Então a ideia de subir ao monte para ficar mais perto de Deus não tem consistência. É superstição. Pode subir ao monte? Pode. Sempre que puder, suba. Mas veja bem, como está sendo prestado esse culto a Deus lá no monte? Essa vigília, conforme algumas pessoas mencionam. Pastor Natanael Rinaldi, nosso consulente Carlos, ele pergunta: Deus realiza curas e milagres hoje? Bom, o nosso ouvinte Carlos, eu quero dizer, se Deus realiza milagres hoje, a nossa resposta é sim. Capítulo 13 do livro de Hebreus, um texto muito conhecido de todos nós, em que declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repetindo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele mandou os discípulos saírem para pregar, diz o capítulo 16 de Marcos, ele disse estas palavras: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ora, meu prezado ouvinte, você lê o livro de Atos, é a continuação dos Atos dos Apóstolos,
não apenas quando estavam com Jesus, mas depois da ausência dele. Logo no capítulo 3 do livro de Atos, encontramos um homem doente, coxo, que estendeu a mão para Pedro e João para receber deles uma ajuda. E Pedro disse: olha para nós. Ele olhou, esperando, e Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pegou o homem pela mão, ele se pôs de pé e entrou com eles no templo, saltando, pulando, de tanta alegria, mostrando assim que Jesus Cristo de Nazaré, que fora morto, ressuscitara, subir ao céu, ainda estava com eles ali. E todo o livro de Atos você vê uma série de milagres acontecidas depois da subida do Senhor Jesus, segundo sua promessa, estando com eles e permitindo que milagres fossem feitos. Agora, uma observação. Se eu perguntasse para o nosso consulente Carlos, o diabo continua operando milagres nos dias presentes? É a pergunta. Nós temos conhecimento de que sim. O diabo continua operando através de sinais e prodígios de mentira. Está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Então, milagres feitos sob o poder satânico, curas espirituais, em que envolve pessoas por toda a vida, como servas do diabo. Ora, se eu posso crer que o diabo realiza milagres, eu não posso crer que Deus opera milagres ou curas como antigamente? Deposito minha fé no que Deus pode fazer, enquanto outras pessoas depositam sua fé em milagres feitos pelo diabo, que atua ainda em nossos dias. Pastor, o Jorge pergunta: Deus endurece o coração do homem? No livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 4, fica manifesta a vontade de Deus com relação a todos nós, seres humanos. O que é que diz o texto? Diz assim: que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vou repetir o versículo 3 e 4 juntos. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Mas há pessoas que endurecem o coração. Quando um homem toma a deliberação, propositadamente, de endurecer o seu coração, fechar sua mente, fechar seu coração para Deus, Deus corrobora com a vontade dele. É como quem diz: você não quer, não vai ser forçado. Vamos fazer a sua vontade. Então você agora se esbalde nos próprios desejos de afastar-se de Deus. É uma situação semelhante à de Faraó. Deus advertiu através de Moisés, mandou 10 pragas sobre o Egito. Cada vez que uma praga chegava, ele chamava Moisés e pedia: ora por nós, porque vou deixar o povo sair. Ficava livre, porque Moisés orava,
ele endurecia o coração e não deixava o povo ir. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, por fim a última, a 10ª, a morte dos primogênitos. Endureceu o seu coração, mesmo depois de ter deixado o povo sair, ele mudou de ideia e saiu ao encalço do povo. Quando o povo atravessava o Mar Vermelho, o exército de Faraó entrou na mesma abertura, e Moisés do outro lado, por ordem de Deus, fechou, bateu com a sua vara nas águas, elas se fecharam, todo o exército de Faraó, inclusive ele próprio, foram mortos pela dureza do coração. Agora, é preciso que tenhamos cuidado, muito cuidado. Diz o livro de Provérbios, no capítulo 1, que pessoas que procedem assim podem passar por consequências terríveis. Está no capítulo 1 do livro de Provérbios, quando lemos assim: a tua malícia, aliás, diz o versículo 24, mas por que clamei, e vós recusastes? Porque estendi a minha mão, não houve quem desse atenção? Estou lendo em Provérbios capítulo 1, versículo 24. Seguindo: antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Até o versículo 31. Provérbios, capítulo 1, versículos 24 a 31. Não convém endurecer nosso coração. Pastor Natanael Rinaldi, a Rosana queria que o senhor respondesse para ela, na palavra de Deus, se é certo um homem casar com outro homem, porque ela ficou sabendo que na Califórnia foram realizados ontem casamento do mesmo sexo, e inclusive os hotéis para o casal, no caso, homem com homem. Bom, nós estamos vivendo em dias que precedem a segunda vinda de Cristo. Romanos capítulo 1 é muito claro, apresentando a situação de que os homens, se afastando de Deus, não querendo saber como servi-lo em espírito e em verdade, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas abomináveis. Casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, é prática denominada homossexualismo, que é abominável aos olhos de Deus. Capítulo 18 do livro de Levítico, versículo 22. Com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é, vou repetir, com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Qual o resultado dessa prática por pessoas, como aconteceu na Califórnia? Nesses dias em que todos os noticiários de jornais mundialmente deram conhecimento desta ocorrência como se fosse algo em que direitos humanos passam a ser respeitados nesse particular. Capítulo 6 do livro
da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma pergunta no versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Aqui está o problema nessas duas palavras, efeminados, sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode alguém desse grupo aqui mencionado mudar de situação? Sim. E Deus dá chance, dá oportunidade. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Agora, o que eu vejo de grave nessa notícia que a irmã Rosana nos faz é que no meio desses casamentos que se realizaram lá na Califórnia, Estados Unidos, é que havia pastores impetrando as bênçãos de Deus sobre casais do mesmo sexo. Ora, quando eu tomo conhecimento disso, eu me lembro do texto de Mateus 24, versículo 15, quando Jesus disse como aviso característico de sua volta: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, entenda. Historicamente, o povo judeu teve o seu templo profanado por Antíoco Epifânio IV. Ele tomou a cidade de Jerusalém. Os sacrifícios que se faziam com animais limpos, cordeiros, ele trocou por porcos e sacrificava diariamente, como a lei prescrevia, sacrifícios impuros, e o povo não tinha meio de reação. Colocou uma estátua do deus Júpiter dentro do templo. Então aquilo foi considerado por Daniel como uma abominação. Quem lê o capítulo 8 de 1 Reis, na dedicação do rei Salomão, do templo que ele inaugurava, mostra que ali era o local de invocar unicamente o nome de Deus. O único Deus verdadeiro estava agora ali se tornando uma abominação. Isso ficou como reflexo, como espelho para os nossos dias. Quando a vinda de Cristo se avizinha, encontramos esse ato de pastores com a Bíblia aberta invocarem, impetrarem a bênção de Deus sobre um casal, como ali ocorria. Não um casal, centenas de casais. Pastor Natanael, a nossa ouvinte assídua, Maria José Santana, ela pergunta: ter a foto de alguém que já morreu e essas fotos mesmo guardadas, tem algum problema? Depende do uso que se faz da foto. Ter a foto de alguém é sinal de amizade, de boas lembranças, notadamente em se tratar de pessoas da família. Um filho que guarda uma fotografia do seu pai, do seu avô, família toda reunida, é uma lembrança agradável para a pessoa, é muito normal. Não há problema, porém, se houver atitude de prostração diante da fotografia e se fizer qualquer pedido a um dos falecidos, aí há o problema. Levítico 26, versículo 1, não farás
e não te prostrarás. Logo, a pessoa pode não fazer, mas pode invocar. Aí está errado. O pecado é o mesmo. Mas como lembrança, quantas tiver, pode guardar sem problema nenhum, fazer um álbum e periodicamente examinar o álbum para se lembrar de episódios que já passaram. A nossa ouvinte Maria Aparecida, ela é católica. E ela fala assim: eu não julgo estas pessoas, entre parentes, homossexuais, pois os médicos alegam ser problemas hormonais. E eles não querem ser assim. É um problema. E, Dona Maria, posso chamá-la de irmã? E essa é uma opinião pessoal sua, opinião dos médicos, são pessoas abalizadas, mas na verdade o capítulo 1 de Romanos coloca a situação, a propagação dessa prática como decorrência do afastamento de Deus, a um tipo de perversão sexual que está ocorrendo exatamente porque as pessoas estão se afastando de Deus e sem o temor de Deus a pessoa acha tudo natural que pratica em sua vida. Mas não temos qualquer problema de discriminação com as pessoas. Tratamos bem as pessoas, cumprimentamos sem qualquer discriminação. Só que a prática, segundo a Bíblia Sagrada, não é correta. A Bíblia coloca como impróprio, e é o que nós dizemos. À luz da Bíblia, é impróprio.